Oi gente, eu sou a Lilian Prado, eu sou diretora artística da Prado na Dança, sou professora de balé clássico, sou atriz, sou arte educadora e isso é só o que vocês precisam saber por enquanto. A minha formação é pela Royal Academy of Dance como bailarina e como professora eu cursei Pedagogia da Dança pelo Teatro Municipal de São Paulo. Como eu também tenho uma formação de arte educadora, né? Então eu tenho licenciatura e bacharelado em artes cênicas. Bom, posto isso, hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a história da dança. E especificamente tratar sobre o balé clássico. Mas antes, algumas coisas precisam ser colocadas, né? Mas vamos lá, o que são essas coisas que precisam ser colocadas? É dizer algo que é uma premissa muito básica, mas que é extremamente importante, que o bailarino é um artista. Parece bastante óbvio, na verdade, mas muita gente, talvez hoje em dia eu acho que existe um trato mais refinado em relação a isso. Mesmo nas escolas de dança. Parece pejorativo isso que eu vou dizer, mas quando eu era uma estudante de balé clássico e uma estudante da prática do balé clássico, e muitas escolas focam nisso, né? Na prática, no alto rendimento dos seus alunos e bailarinos. Quando eu era uma estudante de balé clássico, isso era uma coisa que não era muito clara, não era muito deixada clara por alguns professores meus, assim. Então, é muito importante dizer que a gente está aprendendo uma série de movimentos, são movimentos conscientes, que trazem uma série de benefícios para o nosso corpo, mas que o balé clássico, ele é uma obra de arte, né? A dança é uma arte. Então, parece bastante óbvio isso, mas às vezes por conta da técnica, de como é difícil executar os movimentos, de como é difícil, enfim, trabalhar o balé clássico, entender o balé clássico no corpo, e aí a gente entra em vários outros setores em relação ao físico, o físico que o balé gosta, se todo mundo pode dançar, se tem que ser X, se tem que ser A, enfim, isso fica para um outro momento. Mas a gente sabe que dar conta de tudo isso é muito difícil, dar conta da técnica do balé clássico é muito difícil. Então, muitas vezes a gente encontra essa dualidade do bailarino é uma cisão, assim, sabe? Então, às vezes a gente encontra bailarinos muito técnicos, que tem aquele físico, né, já privilegiado, que consegue, né, que tem um colo de pé, que tem um tônus assim, um tônus assado, que tem alongamento, enfim, o físico que ajuda, mas obviamente que isso não é tudo mesmo, né? Ainda mais eu sou uma defensora de que não é tudo, mas também sei que é muito importante, facilita bastante a vida. Mas às vezes a gente vê bailarinos que estão muito ligados nesse lugar e pouco preocupados em contar uma história. E o balé clássico é uma arte que tem uma narrativa, né? A dança sempre vai estar querendo dizer alguma coisa, né? Toda obra de arte que a gente coloca no mundo, a gente está, de alguma forma, a gente está se expressando, querendo dizer alguma coisa, a gente está querendo atravessar a plateia, e se não for assim não faz sentido, não é verdade? Então você, bailarina, não importa se você começou a dançar agora, não importa se você é uma bailarina adulta, se você é uma bailarina que está galgando uma formação, saiba que você é uma artista. Seu corpo é exigido como o corpo de um atleta, principalmente se você for um bailarino ou uma bailarina de alto rendimento, mas você está comprometida com a arte. Você está comprometido com a arte. Você precisa contar uma história. Isso não exclui o fato de que você precisa,
de muita barra, de muita aula, de bons professores que saibam te orientar da melhor forma possível, que saibam olhar para o teu corpo e trabalhar esse corpo da melhor forma possível. E isso também é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Como aqui no Brasil nós temos diferentes tipos de corpos, nós não somos russos, né? Temos aquele corpo muito semelhante, que participamos ali de uma etnia quase homogênea, né? Enfim, nós brasileiros temos outra história. Respeitar a nossa história é extremamente importante, e é extremamente importante você, enquanto professor, também respeitar o seu aluno, e você, aluno, escolher um bom professor que te oriente da melhor forma possível e que te leve em direção ao teu objetivo. Isso é extremamente importante. Bom, falado tudo isso, e eu quero falar muito mais porque eu vou puxando as coisas e vai linkando um monte de coisa na minha cabeça. E por enquanto eu não sei editar os vídeos. Ai, gente, eu até saberia, mas eu sofro tanto. Então eu vou... o máximo que eu faço é uma pausa, depois eu ponho o outro, e só de colar tudo isso vai ser um drama pra mim, tá? Mas ok. Então vamos lá, vamos falar um pouco da história da dança. Posto que a dança comunica, né? Que a dança conta uma história. Se ela não conta uma história, ela comunica. Mas o balé clássico, ele conta uma história, tá? Obrigatoriamente ele tá contando uma história. O balé de repertório tá sempre contando uma história. Bom, então, antes de mais nada, eu quero agradecer muito aos cursos livres do Teatro Municipal de São Paulo que possibilitaram que eu entrasse em contato com uma mestra, que é a Miriam Matsuda, que me ensinou muita coisa. E é uma homenagem para ela essa aula. Miriam, onde quer que você esteja, eu espero que você me ajude para que eu possa dividir com todos os meus alunos e minhas alunas um pouquinho do conhecimento que eu aprendi com você, tá? Bom, vamos lá. Sobre a história da dança. Bom, gente, olha só. Na época em que o balé clássico surge, na verdade, ele não surge sozinho, né? Ele surge ali, e a gente está falando, e eu vou pegar aqui esse celular para me ajudar, para que eu veja aqui a data, que foi aqui o Rei Sol. Rei Sol, olha, gente, que é o Luís XIV, né? Que foi um rei da França, e a gente está falando aqui de século 1700, século 18, é isso, né? Se a gente está em 2020 e a gente está no século 21, então 2017, 1715 é século 18. Bom, quando o balé clássico ele aparece, quando a dança aparece, ainda não é, né, necessariamente chamada como o balé clássico, ela não aparece como uma dança, o repertório aparece inteiro, contando uma história inteira, olha, vamos lá ao teatro assistir dança. Não, isso não existe. A dança, ela aparece como intermeio, né, ela é o intermeio das óperas. Então, tá acontecendo uma ópera lá e tal, e de repente, no intervalo, perdão, que a bateria tá acabando para ajudar. No intervalo, enquanto os cantores saem, os atores saem, né, enfim, para beber água, alguma coisa assim, para se trocar, entram bailarinos dançando. E isso é uma prática que a gente vê até hoje, né? Se a gente for assistir, por exemplo, uma ópera no Teatro Municipal de São Paulo, em algum momento os bailarinos entram e dançam. E eles estavam fazendo isso, entrando ali para dançar, e obviamente que eles não dançavam como a gente dança hoje, porque com o passar dos anos e dos séculos a técnica vai mudando muito. Inclusive eu convido vocês a assistirem alguns vídeos de balé clássico do século passado, né? Se a gente pegar dos anos 80, 60, inclusive o Só Bailarinos, quem não conhece esse Instagram do Renato, tem bastante conteúdo legal. Você vai ver que tudo mudou muito, inclusive a técnica. Eu tive uma professora na minha formação, que também, se vocês quiserem assistir o programa da cultura Figuras da Dança, Dona Aracy Evans,
ela dizia assim, vocês dançam muito melhor do que eu dançava. O que ela queria dizer é que a técnica nesses anos todos, ela foi melhorando muito, né, gente? Foi mudando, né? Porque também não é nosso mérito, enfim, mas foi ficando mais apurada, né? Foi ficando mais elaborada, enfim, mais limpa, como a gente chama. Sem querer, né? Cada momento, cada tempo a gente tá num momento. Mas, então o que acontece? A dança era isso, então ela surgia ali no meio, então ok, parará, e passava, e a gente vai entrar agora, aparece um desses bailarinos que fazia esse intermeio, é um bailarino que agora vocês vão ouvir o nome dele, que é o Jean-Georges Nouvert. Nouvert é um bailarino francês, e ele realmente tinha um pensamento iluminista, então ele focaliza na atuação do intérprete, do bailarino, né? E ele discute justamente essa questão do bailarino, do balé, da dança, se destacar disso. Ele acha que a dança não precisa mais ser um intermédio da ópera, ele acha que a dança tem sim a potencialidade de contar uma história por ela mesma, tá? Então ele acredita também que o balé clássico tem essa potência, ele pode contar a história sem precisar que alguém fale, o que era muito impensável, né, no século XVIII. A gente vai assistir uma peça, uma ópera, ninguém vai falar nada e a gente vai entender alguma coisa? E o Nouvert, que tinha esse pensamento, né, iluminista, dizia sim, é possível sim. Então ele propõe a emancipação da dança, né, acreditando que a dança é uma arte completa, porque até então a dança não era vista como uma arte completa, ela era vista como uma arte menor, né, uma arte ali que auxiliava o teatro, que auxiliava a ópera, que auxiliava a música. Então o Nouvert aparece, ele propõe isso e ele diz que é super importante que se analise dentro da dança o que é balé clássico, o que é pantomima, e aí ele começa a priorizar a coreografia e a interpretação dos bailarinos, porque já que a dança vai contar uma história sozinha, então, gente, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, né? Não adianta só entrar lá, um passo pro outro, um lado pro outro, só essa sequência de passos ligado. A gente precisa saber quem é você, qual é o seu personagem, o que você está fazendo, o que você está querendo dizer, como que você entrou, o que aconteceu, o que saiu, entende? Nouvert traz essa questão. E isso é extremamente importante. E aí o Nouvert, ele tem uma perspectiva muito interessante, porque ele começa a avançar na teoria e ele conta a história, né? Ele começa a analisar tudo isso também pela perspectiva do palco, porque ele era um bailarino. Então ele funde as duas coisas, o que é extremamente importante e fundamental para que a gente chegasse aonde a gente está hoje e ter esse entendimento. E olha que coisa mais engraçada, lá no século XVIII, Nouvert vem falando isso, e às vezes a gente só está dançando, né? Ai, mas eu estou dançando. Às vezes minhas alunas falam, ai professora, eu faço cara de quê? Parou tudo, parou a aula, né? Olha, nós estamos dançando, é uma coreografia, mesmo que seja uma coreografia que a professora que montou, que é livre, é o clássico, você, enquanto artista e coreógrafo, também é uma obra de arte que você está criando e você tem que saber o que você quer. Isso também faz toda a diferença, né? E aí eu conto para as minhas alunas, ó, é isso, agora é esse momento, é um sentimento, enfim, isso é muito importante, né? E eu defendo ainda que é importante essa interpretação na barra, desde o começo lá, você tem que estar pensando em tudo e também tem que estar lembrando que aquilo é para ser bom, é para dançar, é para ser gostoso, não é para sofrer, né? Enfim, então Nouvert aparece com essa questão, com esse pensamento iluminista, e aí começam as cartas de Nouvert, que ele começa a escrever, inclusive tem um livro, e eu vou deixar o PDF, eu vou fazer... Aqui eu vou colocar no IGBT esse vídeo, não sei se vai caber, enfim, em algum lugar eu vou colocar
um link que eu achei que fala das cartas de Nouvert, um livro para você comprar se você quiser, e eu acho que tem algumas coisas em PDF gratuitas na internet. Que ele vem trazendo esses pensamentos. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui uma citação dele, porque eu até ia ler um trecho de uma carta, mas eu achei que talvez ficasse muito pesado, enfim, uma coisa para vocês terem bastante atenção. E aí, Nouvert fala assim, ó, os bailarinos devem exprimir seus pensamentos por meio de gestos e expressões faciais. Olha que coisa interessante. Devem exprimir os seus pensamentos por meio de gestos e expressões faciais. Então, quando eu conto uma história, o que parecia assim, nossa, mas como é que vai contar sem palavras? Vai contar através da interpretação. Inclusive, mais pra frente também, a gente vai ver a codificação de alguns gestos do balé clássico que derivam de pantomimas, que também, né, eu acho até que eu posso dizer que são pantomimas que significam várias coisas, né? Vem dançar comigo, enfim, coisas que a gente vê repetidamente nos balés de repertório, que são códigos, né? Que a gente, mais pra frente, eu vou também explicar, dar uma aula disso. Então, é importante dizer também que o balé clássico aparece, né? Ele se dissemina muito nesse século XVIII com o rei Luís XIV, porque existia a companhia de dança, né, da Academia Real. Desculpa, agora eu viajei total. Não, o rei Sol, o rei Luís XIV, fundou a Academia Real de Música e Dança. E isso foi fundamental para que o Nouvert tivesse esse espaço de pesquisa e começasse a escrever sobre isso e propusesse só a dança, e o rei Sol fazia vários bailes, enfim, a dança realmente era algo ali, até esse momento, da corte, né? Então era uma coisa aristocrática mesmo. Mas mais pra frente a gente vai ver como que o balé clássico é extremamente importante para vários outros movimentos sociais. Muitas vezes a gente tem essa ideia, né? O balé clássico é uma coisa assim, é só da elite, mas a gente vai ver que não é bem assim. Então, Nouvert faz os seus estudos do ponto de vista do palco, começa a escrever as cartas, propõe analisando tudo, tá? São como se fossem vários artigos, ele tem um livro que tem todas essas cartas, e é extremamente interessante ver o pensamento dele, né? E não é nada óbvio, tipo, isso eu já... Não, a gente começa a entender a mente desse artista, né? E como ele olha pra frente. E é isso. Então a gente sabe que Nouvert é essa figura tão importante que propõe a emancipação da dança, que até então ninguém acreditava que a dança podia contar uma história por si só, porque na dança não fala. E aí ele diz, não, a dança é uma arte completa, sim, ela não é uma arte menor. Então ele começa a ver de que forma isso poderia ser contado, e aí ele entende que não é só movimento, e sim que nós estamos contando uma história através das nossas expressões, através da nossa movimentação, e existe mais pra frente a codificação de alguns movimentos da dança que derivam da pantomima, né? Então a gente vê muita coisa, né? Essas coisas todas são pantomimas que ajudam a narrar e a contar essa história. Eu convido vocês também a assistirem o balé de repertório completo, porque eu tenho muitas alunas que eu sei que nunca viram o balé de repertório completo. Não adianta ficar vendo só a variação, que linda, como ela subiu a perna, isso é muito bonito mesmo, mas é mais bonito ainda analisar a técnica e saber essa questão da arte, né? Como é importante o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está falando, e Nouvert fala isso desde lá de trás. Então ele é muito importante para que aconteça essa emancipação da dança e a dança vire uma arte que pode contar sozinha uma história, e tá aí os balés de repertório e a gente consegue ver uma história completinha do começo ao fim. E mais pra frente outros movimentos, a dança contemporânea, a dança moderna, também a gente vai chegar nesse lugar.
E é isso. E existem as cartas que ele passa a analisar e aí a dança começa a aparecer sozinha, começam os balés a aparecerem sozinhos. Enfim, isso era algo que eu queria dizer para vocês hoje nessa primeira aula. Tem alguns pontos aqui que eu anotei que eu também achei interessante, que como é importante olhar para o pensamento crítico, né? Esse pensamento crítico, olhar não, né? Mas desenvolver esse pensamento crítico diante de uma dança, seja ela qual for, né? Como eu consigo olhar para aquilo e falar, olha, eu entendo, eu fruí isso, eu senti isso. Aqui também eu anotei sobre a história da dança ocidental, né? Que o balé clássico, a dança clássica foi a primeira dança cênica que se tem registro no Ocidente, né? Então o balé clássico aparece dessa forma. E aqui no final, né, são falas que eu anotei no meu caderno da época do curso de Pedagogia do Municipal, das aulas da Miriam, e finaliza aqui, o artista é um formador de opinião. Então, todos esses links, eles estão agregados sim ao pensamento crítico de Noverre, porque ele é a primeira pessoa que começa a olhar para aquilo como uma obra de arte, começa a olhar para a dança com esse pensamento, né? Começa a enxergar dessa forma. Enfim, tudo isso para falar um pouco, apresentar um pouco Noverre para vocês, e agora eu vou deixar esse link para que vocês leiam algumas cartas dele, mas é isso. Essa é uma primeira aula, ficou um pouco longa, talvez, mas era isso que eu queria dizer, gente. Pesquisem, eu vou deixar alguns links para vocês pesquisarem, e é isso. Então, eu acho que é só. E até a próxima, tá bom? Um beijo, estudem, aproveitem esse momento para estudar teoria. Em breve a gente se vê de novo.